Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Projeto muito legal que estamos iniciando aqui para vocês. E hoje levaremos algo muito legal. A galera sempre tem dúvida, sempre me pergunta: pô, Diniz, não tem uma forma de eu simplificar as minhas operações? Qual operacional que você utiliza? E nós pensamos em um formato para levar até você uma maneira de você simplificar as suas operações e operar conforme o meu operacional, que foi algo que mudou completamente a minha estratégia de mercado, o meu trade system e simplificou muito as minhas operações. Então hoje eu vou levar até você o setup ponto a ponto. Qual vai ser a explicação de hoje aqui no YouTube? É para que você entenda como aplicar esse setup. Estamos com um projeto novo que eu levo até você agora, onde nós teremos um grupo onde eu enviarei diariamente a minha análise de mercado, os meus estudos e também a minha maneira de ler o mercado. E o mais importante, o principal, os pontos, as regiões e como iremos trabalhar dentro dessas regiões. Então vai ser muito legal, tenho plena convicção de que vai te ajudar muito nas suas operações. Você não vai clicar a qualquer custo, não vai operar contra a tendência do mercado, não vai ficar refém do viés, e tudo isso nós vamos ver hoje aqui nessa aula, para que você consiga acompanhar o meu operacional, para que simplifique as suas operações da melhor maneira possível e para que você também alcance os seus resultados. Então vou mostrar para vocês aqui como isso vai ser aplicado. Nós vamos criar um canal exclusivo e um grupo também fechado para que a galera acompanhe os meus estudos e receba diariamente os pontos e regiões e como trabalhar dentro dessas regiões. E hoje eu vou te explicar como aplicar na prática, como você vai utilizar esse setup, que é muito legal, muito rentável e muito assertivo. Então eu vou mudar aqui para a nossa tela e vou te explicar os benefícios e as funcionalidades do nosso setup. E tá aqui, galera, benefícios e funcionalidades, tá? Como você vai utilizar, quais os benefícios, os princípios desse setup, para que você entenda como eu cheguei até esse operacional, depois de muito tempo estudando, fazendo cursos, alinhando muita coisa, absorvendo muito conhecimento, eu entendi que não adianta eu tentar alcançar uma operação ou buscar uma operação a qualquer custo. Comprar e vender, comprar e vender. Em algum momento vai chegar ao ponto de você operar ali no achismo. E no mercado não existe achismo. O achismo no mercado, ele vai te dar prejuízo, porque em algum momento você vai errar, certo? Então eu cheguei a esse operacional. Depois de reunir muitas informações, eu entendi o quê? Que não adianta eu tentar a qualquer custo. Vou operar a favor da tendência e a favor da região onde eu estiver operando. Isso simplificou muito a minha vida. Eu me preocupo apenas onde eu vou fazer, onde eu vou entrar, onde eu vou sair e onde vai ficar o meu stop. E adaptei esse operacional e esse setup para que o meu stop, o meu payoff, ele seja o melhor possível. Então, vou entrar em operações para buscar no mínimo 2-1, 3-1, com pontos de parcial já com alvo um pouco maior. Então isso me ajudou muito. E eu vou trazer para vocês agora aqui os princípios, as funcionalidades e os benefícios desse setup, tá? Primeiro princípio, estudo realizado utilizando uma técnica específica. É uma técnica de estudo que nós temos no nosso curso de fluxo, onde eu ensino a conciliar o fluxo com esses pontos de estudo e essas regiões também. Então nós utilizamos combinando o gráfico com o fluxo, e também no nosso curso Starter nós temos também a explicação de como fazer esses estudos para que você tenha esses estudos no seu gráfico. Muita gente quer ter acesso, me perguntava quais são os pontos, onde são os pontos, então nós decidimos criar esse grupo fechado, um grupo exclusivo, que é o grupo ponto a ponto, tá? E no final do vídeo eu vou te explicar como fazer parte dessa comunidade, desse grupo fechado, onde eu vou enviar até você e vou fazer chegar até você esse estudo que tem entre 85% e 90% de assertividade, segundo o feedback dos nossos alunos, replay de mercado, backtest. Você pode ter certeza que esse número aqui, ele é um número muito real, tá? Segundo princípio, vai te auxiliar a não clicar a qualquer custo, como eu havia comentado, né? Priorizando suas operações nas regiões de estudo. Então, se eu tenho um mercado
comprador, se eu tenho um mercado com uma tendência de alta, se eu tenho um mercado que vem com um cenário macro favorável a um mercado de alta, eu vou utilizar os meus pontos para realizar compras. Vou utilizar os meus pontos como pontos compradores. Com isso, eu já elimino 50% do meu problema, da minha preocupação. Eu não vou ficar buscando venda. E isso tudo vai ser passado até a vocês que fizerem parte do nosso grupo fechado ou até mesmo da nossa sala operacional, a nossa sala de estudos. Então é muito importante que você tenha esse entendimento, que você entenda. Vou eliminar 50% da minha preocupação. Se eu tenho um mercado com todo um cenário favorável, uma tendência de alta, vou buscar compras nos nossos pontos compradores. Não vou ficar buscando venda. Então eu já elimino grande parte da minha preocupação, para não ficar aquela loucura. Vou operar buscando compra, buscando venda, buscando compra. O mercado fica muito estressante, o mercado fica pesado, o mercado fica desgastante. Chega ao final do pregão, ao final do dia, você está cansado, sentindo aquele desgaste, aquela fadiga, e não é legal. Com isso, eu simplifiquei a minha vida dentro do mercado, até mesmo para buscar os meus alvos, como eu vou mostrar para vocês aqui depois, tá? Com a utilização desse setup, o seu payoff vai ser elevado, entrando nas operações para buscar alvos mais longos com um stop mais curto, tá? Então, eu vou entrar na operação com um stop de 3 a 5 pontos no máximo. E eu vou explicar para você aqui como você vai fazer essa entrada e como você vai utilizar esse payoff tão interessante. Então, vou entrar em uma operação, nós temos no nosso canal as nossas lives, nossas salas operacionais que ficam gravadas, estão gravadas para você. Você pode entrar e você vai ver N operações que fizemos dentro dos nossos estudos, das nossas regiões, com stop de 3 pontos, com o mercado de dólar, por exemplo, pagando para nós 30, 40, 50 pontos com 3 pontos de stop. Por quê? Porque se o mercado respeita o meu ponto de estudo, eu não tenho por que alongar muito o meu stop. Não tenho por que colocar um stop de 10, 15 pontos. Até porque muitas vezes, se ele perde aquela região, eu já entro em outra leitura. Muitas vezes uma leitura de um mercado mais vendedor, o início da reversão de uma tendência. Então não é interessante. Então se eu tenho o meu ponto, vou entrar naquele ponto com um stop bem curto, de 3 a 5 pontos no máximo. Porque não vale a pena eu ficar posicionado se o mercado não respeitar o meu ponto. Funcionalidades. Pontos de compra e venda específicos, auxiliando o trader a não ser vítima do viés e operar conforme a região. Muitas vezes, galera, a gente vê o trader operando lá, caçando fundo, caçando topo, o cara fica achando que o mercado já subiu demais ou que já caiu demais. Com esse setup, você elimina esse problema. Você elimina essa preocupação. Então essa aula é para deixar claro para você. Este setup vai facilitar a sua vida como trader, por experiência própria. É um setup que eu adaptei para que eu utilize com um estudo muito específico e com uma assertividade muito grande. Para mim, o principal benefício, trazer a certeza da minha operação, onde eu não vou operar com viés. Se o mercado vai subir, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair. Ninguém acha nada, rapaziada, dentro do mercado. O mercado ele é exato. Então, se você está achando algo, está errado. E esse setup vai fazer com que você não ache, mas sim que você tenha convicção e certeza daquilo que você quer fazer, dentro dos pontos que nós iremos passar no nosso grupo e também na nossa sala, a quem assim desejar acompanhar o nosso trabalho. Certo? Então, não vou operar com viés. Estou trabalhando em uma região vendedora, independente do mercado estar caindo há dias ou de uma tendência de queda e uma variação muito grande. Eu não vou me preocupar com isso. Vou vender enquanto o mercado estiver vendedor. Vou utilizar os meus pontos como pontos vendedores. E é exatamente isso que esse setup traz para nós. Possibilidade de conduzir por mais tempo a operação, buscando sempre a próxima região de estudo como alvo. Ou seja, eu já tenho o meu ponto de entrada e já tenho a minha perspectiva de alvo. Se eu tenho 5.300 do dólar como um ponto comprador, o mercado me deu a oportunidade, eu vou mostrar para você daqui a pouco como você vai entrar nessa operação. Se eu tenho essa possibilidade de entrada,
e tem um ponto no 310, no 5.310, a minha compra no 5.300 já vai ter um alvo bem definido. Evita aquele cara que é o mão de alface dentro do mercado, né? O cara que entra na operação, já fica, quer estopar a operação a qualquer custo, quer sair da operação, 3, 4, 5 pontos, não. E se romper o 310, eu já tenho um outro ponto. 315, 320, 314, 13,5. Então eu já tenho uma leitura do mercado. Eu já tenho o meu mercado mapeado daquilo que eu vou fazer. Tá? Então, vou entrar na operação sabendo onde vai ficar o meu stop. Se o 5.300 é o meu ponto de entrada, o meu stop vai ficar onde? 5.295, 5.297, 5.296. Eu já tenho isso pré-definido dentro do meu setup. Se o mercado respeitou os 5.300 e andou ao meu favor, eu não tenho por que me preocupar. Já tenho um outro alvo onde eu vou buscar. Legal? Amplie a possibilidade de operar sempre a favor da tendência do mercado, priorizando regiões compradoras em um mercado de alta e vendedoras em um mercado de baixa. Certo? Então, se eu tenho um mercado com viés mais vendedor, um cenário favorecendo vendas, favorecendo quedas, o que eu vou fazer? Vou priorizar os meus pontos em minhas regiões, que vai funcionar também como pontos compradores. E esses pontos, senhores, eles não saem do seu gráfico. Você vai utilizá-los, o mercado daqui 2 meses, 3 meses, 1 ano, voltou a trabalhar naquela região, você tem aquele ponto, ele vai funcionar sim. Esse ponto ele não deixa de ter a sua importância. Esse ponto de estudo, essa região de estudo. Tá? Ele não deixa de ter a sua importância. E com isso, se eu tenho um cenário favorável para compras, eu vou utilizar os meus pontos como pontos compradores. Se eu tenho um mercado com uma tendência de baixa, um cenário favorável para quedas, eu vou utilizar os meus pontos como pontos vendedores. Ele se tornará comprador ou vendedor quando eu perceber uma reversão de uma tendência. Então eu tenho o mercado fazendo a reversão de uma tendência, e isso nós vamos alertar também no grupo fechado. Tá? Quando for para você mudar essa sua leitura, o mercado fazendo uma reversão de uma tendência, aí sim, vou utilizar os meus pontos, eles deixam de ser vendedores e passam a ser compradores. Tá? Então, operamos a favor da tendência. Não iremos operar contra a tendência. Legal? Os benefícios, operar com stop curto, entre 3 e 5 pontos, buscando sempre um alvo mínimo de 2 para 1. Como eu já comentei, nosso payoff. Né? Então nós vamos entrar na operação com stop de 3 a 5 pontos. Se eu entrei com stop de 3 pontos, já vou buscar um primeiro alvo com 6 pontos, 2 para 1. Se eu coloquei um stop de 5 pontos, já vou buscar ali 10 pontos de alvo. Tá? Óbvio, o mercado está mais consolidado, não está andando muito, vai variar muito, tá? Mas você pode fazer uma parcial ali, entrei com 5 pontos de stop, Diniz. Busque uma parcial de 1 para 1, mas no seu alvo final, sempre no mínimo 2 para 1. Mas já pegamos operações aí com os nossos alunos de pelo menos aí 10 para 1, 15 para 1. Então não é raro que isso aconteça, tá? Outro benefício, não ficar refém do viés, caçando topos e fundos, mas sim o próximo alvo de estudo, como eu já comentei com vocês. Tá? Comentei com você aqui sobre os alvos. Tá? Então já vou ter os meus alvos pré-definidos e também os meus pontos de entrada pré-definidos. Tá? Oferece maior tranquilidade e assertividade para suas operações, sabendo sempre onde entrar e qual o tamanho do seu stop antecipadamente. Foi como eu já comentei aqui. Já vou saber onde eu vou entrar, como eu vou operar, se vou comprar ou se vou vender. Estou trabalhando em uma região compradora, com um cenário comprador ao meu favor. Então, vou priorizar a utilização dos meus pontos e dos pontos que você vai receber no nosso grupo para operar a favor do cenário e a favor também da tendência do mercado. Legal? Aplicação na prática. Temos aqui o gráfico do dólar, tá? Dia 15 de março.
É possível enxergar nas regiões de estudo, onde as setas indicam os pontos de entrada, onde o setup foi assertivo, resultando em um excelente lucro. Então temos aqui, senhores, o gráfico do dólar futuro, do dia 15 de março, nossos pontos que foram passados aos nossos alunos, que foram antecipados inclusive aos nossos alunos. Vocês podem perceber quantas entradas nós tivemos aqui, oportunidade de venda, oportunidade de compra, oportunidade de venda, e sempre buscando o que, senhores? Os próximos pontos, tá? Então sempre vou buscar os meus próximos pontos. Região vendedora, 338, alertado para a galera, ó, respeitou, mesmo com stop curto de 3 a 5 pontos, ó, o mercado andou aí 18 pontos, 14 pontos nessa queda aí, tá? Então se eu entrei com stop de 3 pontos, fui buscar um alvo de 14, de 12, 14 pontos. 330 para uma parcial e os outros alvos, os nossos outros pontos, tá? Trabalhando nas amplitudes de movimento. Outra oportunidade, ó, 324 para o dólar. Então é dessa maneira que você vai dispor os nossos pontos no gráfico, tá? Dessa forma você vai enxergar o mercado. Aqui é a mesma coisa. E no mercado consolidado, essa vantagem vai se fazer presente onde? Quando você tem as amplitudes de movimento. Se eu tenho um ponto no 324 e um ponto no 338, eu vou priorizar as operações nessas regiões de amplitude, buscando sempre a amplitude total do movimento. Como tivemos aqui, ó, 5.300, 5.30 para o dólar. Olha que movimento excepcional. Tentou perder, não conseguiu, já havia dado oportunidade anteriormente aqui, ó. 330 foi buscar onde? 15,5, 15 pontos e meio. Já com um ponto para parcial bem definido no 307, ou seja, se eu entrei aqui com 3 pontos de stop, não fui estopado e surfei um movimento de 15 pontos, tá? Então é dessa maneira, ó, inclusive essa operação de compra, no momento em que eu tirei esse print screen aqui da tela, havíamos entrado em uma operação com a galera aqui de 20 pontos no dólar. Por quê? O mercado rompeu uma região compradora, passou a trabalhar acima de uma região compradora. 15,5, o mercado rompeu, eu posso sempre antecipar um ponto no dólar, meio ponto no dólar. Nem sempre, como nesse caso aqui, o mercado vai buscar exatamente no ponto. Então você pode antecipar um ponto ou meio ponto para o dólar. Para o índice você pode antecipar ali de 20 a 50 pontos, tá? Para que você não fique de fora do movimento. Muitas vezes o mercado, como nesse caso aqui, ele vai vir assertivamente no nosso ponto. Mas muitas vezes ele pode antecipar um pouco a agressão do mercado. Ele vem antes de chegar ali no nosso ponto e o mercado vai andar ao nosso favor, tá? Então aqui, ó, belas operações. Depois, inclusive, temos a live também aqui no nosso canal. Você pode entrar, pode acompanhar. Você vai ver que na prática isso aqui funciona e funciona muito bem. Esse estudo completo nós passamos para os alunos da nossa sala educacional, os assinantes da nossa sala educacional, e passaremos a enviar esses pontos de estudo diariamente para a galera do grupo Ponto a Ponto, também pelo Telegram, tá? Então é dessa maneira que você vai dispor os seus estudos e podemos ver aqui as excelentes oportunidades que o mercado deixa para nós. Índice também do dia 15 de março, índice futuro, tá? Belíssimas oportunidades também, inclusive essa oportunidade, ó, 112 mil, ponto comprador, tá? O mercado iniciou a reversão. Então, aqui fica muito claro para nós como nós vamos utilizar esses pontos. O mercado vinha trabalhando, abriu com gap de baixa, vinha trabalhando com topos e fundos descendentes, priorizamos vendas. A venda do nosso ponto de estudo dos 102.650, ele voltou aqui, buscamos alvo no 102.000, ou seja, 650 pontos de alvo. Mercado testou aqui a região, voltou a trabalhar buscando amplitude de movimento, oportunidade vendedora de novo, perdeu 102.000, novamente andou e acelerou o movimento de queda. Então nós trabalhamos dessa maneira. É dessa forma que nós vamos enxergar o mercado.
Nós vamos estudar o mercado. Simplifica muito a nossa vida. Os 102 mil pontos, essa última oportunidade, ó, ponto de estudo também, ó, estudo alertado para a galera dentro do nosso setup. E eu aproveito esse momento do mercado aqui para explicar para você como você vai entrar. Diniz, mas como eu vou entrar na operação? Como é que eu vou tomar a posição? Eu vou operar no rompimento, eu vou operar no pullback. E está aqui, ó, como identificar e realizar a entrada. Primeiro, óbvio, marcar os pontos de estudo no seu gráfico. Então você recebeu lá no Telegram, diariamente, você recebeu lá, no pré-mercado ou no aftermarket. Então você recebeu lá, opa, estou acompanhando aqui o grupo do Telegram, a galera lá do Diniz mandou aqui os estudos, vou marcar no meu gráfico. Então você vai marcar lá, recebi lá o 102 ponto comprador, 101,5 também um ponto comprador, na perda do 101,5 pode dar uma oportunidade vendedora, o 101.300 ponto de suporte comprador, e isso é baseado em estudos, tá galera? Não, isso aqui não é suporte e resistência, existe um estudo muito específico, tá? Que é um estudo baseado em Fibonacci, tem toda uma leitura bem específica, um estudo também que é feito de maneira bem específica, para chegar a esses pontos aqui com essa assertividade. Marcou seus pontos, identificar minimamente a tendência do mercado ou possíveis cenários de reversão. Então, vou fazer uma leitura mínima do mercado. Qual o cenário? Se você quiser acompanhar também o nosso Morning Call, temos o nosso Morning Call aqui na nossa sala, ao vivo no YouTube. Então você vai acompanhar o cenário do mercado. Como o mercado está se comportando? Vou identificar minimamente essa tendência. Entendi que o cenário é um cenário mais vendedor, a economia vem me indicando isso, alguns fatos, acontecimentos, vem me indicando um cenário de um mercado de índice mais vendedor ou de dólar mais vendedor, índice mais comprador. Já identifiquei, já vou ter ali um panorama do mercado de fato. Terceiro, operar no rompimento do ponto de estudo ou aguardar o pullback, que é a maneira mais segura para tomar a posição. Como foi esse caso? Mercado de índice vinha com topos e fundos descendentes aqui, ó, após o teste dos 101.500, que já era um ponto comprador, uma região de liquidez compradora aqui para o nosso índice, ele iniciou um movimento o quê? De reversão. Quando o mercado rompe o 102 e sinaliza uma reversão de movimento, eu já enxergo os 102 mil pontos como uma oportunidade compradora para surfar esse movimento de reversão. Aí sim eu vou mudar a minha leitura e meu entendimento do mercado. Então o mercado ele rompe os 102 mil pontos, deixa a oportunidade do pullback e com isso a minha oportunidade de entrada. E lembrando que para o índice eu vou utilizar de 100 a 150 pontos, tá? E para o dólar de 3 a 5 pontos de stop, tá? Então se eu coloquei aqui um stop de 100 pontos, surfei um movimento de mais de 1.000 pontos, eu tenho aqui um 10 para 1. Não é isso, produção? 10 para 1. Certo? Boa, obrigado. Legal, rapaziada? Então, surfei esse movimento. Então, às vezes, você precisa de uma entrada no dia e veio buscar os nossos alvos, ó. 102.650, 102.800, 103.000, onde inclusive ele estava dando a oportunidade aqui de continuidade do movimento. Legal? Então, senhores, essa é a regra básica. Recebi os pontos de estudo, recebi as regiões. É dessa maneira que eu vou operar. O mercado, senhores, ele é complicado, ele é difícil, ele é rápido, ele é volátil, sim. Ele é. Porém, ele pode ser simplificado. E a minha ideia em oferecer a você essa oportunidade é simplificar para você também. Tenho alunos que aprenderam essa técnica e utilizam e têm essa rentabilidade. E o feedback desses alunos é de que o mercado ficou muito mais simples, muito mais visual, disciplinou principalmente o comportamento do trader. Então ele vai te ajudar a disciplinar as suas operações. Muitas vezes o cara está ali, chega um ponto que ele está clicando, não sabe nem porquê, onde ele está clicando, em qual região.
por que ele está comprando ou vendendo. E a ideia desse setup é justamente isso. Levar até você a oportunidade de se disciplinar dentro do mercado. Então você vai ficar disciplinado. Você vai receber os estudos, você vai receber os pontos e você vai operar dentro desses pontos e dentro dessas regiões. Então a nossa ideia é fazer com que você enxergue o mercado de uma maneira mais ampla, entenda esse setup de uma forma mais simples possível, que foi o que aconteceu comigo. Então simplificou muito a minha vida. Hoje eu concilio com o fluxo, que me dá ainda mais segurança e entrar nas operações. Então, esse setup ponto a ponto, eu não tenho dúvida de que vai simplificar muito a sua vida. Eu vou deixar no link da descrição, um link na descrição desse vídeo, onde você vai ser direcionado. Terá o nosso contato também aí, para que você tire as suas dúvidas. E você pode ser direcionado ao link que vai te levar direto ao grupo do Telegram. E você vai ter acesso a esse setup, ao estudo diário, nossa visão de mercado. Passaremos tudo para que simplifique a sua vida. Legal? Então, fica aqui o meu recado. Serão muito bem-vindos a participar dessa comunidade. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E tenho certeza que aplicando e entendendo esse setup, você não vai precisar de mais nada para conseguir a sua rentabilidade dentro do mercado. Legal? Diniz na área, mais uma vez, obrigado por estar junto. Setup ponto a ponto, você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Valeu!